Salve, Code Show! Bem-vindos de volta. Vamos continuar falando do desenvolvimento do nosso sistema, mas agora com uma outra perspectiva. Conversando com vocês aí no Twitter, vocês disseram que querem ver em seguida o deploy na AWS. E, mais do que isso, como aqui a gente vai falar de código, a gente tem que escolher alguma ferramenta para fazer isso, e a opção, claramente, é o Terraform. Então, vamos falar hoje sobre Terraform e deploy na AWS. Para isso, a primeira coisa que a gente precisa é uma continha na AWS. Se você ainda não tem, pode criar em aws.amazon.com/free, né, ou usar a conta que você já tenha acesso. A conta da AWS em si não tem custo, a gente só paga pelos recursos que criar. E os recursos que a gente vai criar hoje, todos cabem dentro dessa cota de uso gratuito que a gente tem no primeiro ano de conta, né? Então, não precisa se preocupar com o custo. E mesmo assim, também, se você fizer esse tutorial numa conta que já existe há mais tempo, não vai sair mais do que alguns centavos. Então, já vou direto aqui para o console e, além de ter a conta criada, a gente vai precisar ter um usuário configurado nas ferramentas de linha de comando. Então, confiram que você tem um usuário IAM criado, ou também vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, onde vocês vão ver mais informações sobre como criar esse usuário, caso você necessite. E o objetivo aqui é pegar as credenciais de segurança. Então você tem que ter um usuário criado e um access key para a gente configurar lá no Gitpod. E configurar os usuários da AWS no Gitpod é tão simples como em qualquer sistema, basta usar o comando AWS configure. A gente já tem as ferramentas da AWS instalado lá. Mas eu não vou fazer assim, porque senão toda vez que eu inicializar o Gitpod, tem que colocar as credenciais lá. Então vou mostrar para vocês um mecanismo mais simples. Aqui no gitpod.io, eu tenho a opção de configurar um repositório de .files aqui no meu User Settings. Então aqui em Preferences, em .files, tem esse repositório, que é onde eu armazeno todos os meus arquivos de personalização, né? Então, as minhas credenciais da AWS estão aqui em .aws credentials, o meu bash RC, tudo que eu preciso para funcionar. Claro, esse repositório para mim é privado, né? E aí coloco aqui no Gitpod e toda vez que, que algum repositório meu for inicializado, ele vai baixar o repositório e o meu .files, e aí eu já estou pronto para trabalhar. Uma outra coisa que ajuda, aqui em Variables, tem a opção de colocar o AWS Profile, né? É uma variável que indica qual perfil que você está usando, e você pode definir por projeto, né? Por escopo aqui, e aí garantir que você vai usar sempre a conta correta no projeto correto. Então, se eu fizer o comando AWS STS get caller identity, que é como se fosse o ping da AWS, para me dizer qual usuário que eu estou conectado, já estou lá conectado bonitinho com o usuário que me pertence, ok? Confiram então os links, caso seja necessário, e que o seu ambiente tem acesso à AWS pela linha de comando com o comando AWS STS get caller identity. O outro comando que a gente vai precisar é o próprio Terraform. Então, ele já está instalado aqui no Gitpod, eu já coloquei aqui no Dockerfile o comando brew install terraform, que é o comando que a gente precisa para instalar essa ferramenta. E aqui no Gitpod YAML eu também já coloquei o plugin para que o VS Code reconheça esses arquivos, ok? Então, em seguida, eu vou criar um diretório chamado kpizza.tf para armazenar esses arquivos do Terraform e um arquivo main.tf, que vai ser o começo da nossa jornada aí com Terraform. E vou começar pegando Terraform AWS, que vai ser o nosso provider, né? Vai ser quem vai realmente criar os recursos, e posso copiar esse comecinho aqui. Vamos ver o que ele diz. Então ele está falando que ele vai pegar os provider da AWS, que tem esse nome nessa versão, configurar nessa região e criar uma VPC.
algumas melhorias que eu vou fazer aqui. A região, provavelmente, a gente quer passar como parâmetro, né? Então, a gente quer uma variável. Então, vou adicionar aqui essa variável chamada AWS Region. O valor aqui vai ser var AWS Region. E o valor default dessa região vai ser a região que eu uso mais, o West 2. E aqui nessa VPC, ao invés de chamar ela de example, eu vou achar um nome melhor para ela. Aí cada projeto usa um nome diferente. Você pode usar o nome do projeto VPC, minha VPC, this, that, default, já vi vários padrões de nomenclatura aí diferentes. Eu vou usar that. Por quê? Porque fica claro que não é uma palavra da linguagem, como this ou default, que às vezes pode ser confuso, e não fica o nome do projeto, tornando fácil de copiar e colar no seu projeto quando você precisar. Então vou deixar assim, com esse nomezinho, e já temos aqui o nosso main.tf mínimo para a gente começar. Como que o Terraform funciona? Para a gente criar o projeto, né, inicializar os módulos, tem o comando Terraform init. A gente vai falar mais opções do Terraform init em sequência. Depois a gente faz o Terraform apply para aplicar essas modificações e depois o Terraform destroy para destruir o que a gente criou se quiser. Então vou começar aqui com o init, cd que pizza tf, para entrar nesse diretório e rodar a inicialização. Vai baixar aqui o módulo e criar os arquivos do Terraform, aqui .terraform, terraform lock e tal, mas até agora nada aconteceu na minha conta da AWS. Vou pegar aqui nas minhas VPCs para a gente ver o que acontece no nosso back-end, aqui na nossa plataforma. Então, eu já tenho aqui 2 VPCs criadas e vou tentar criar mais uma com esse range. Então, com o comando terraform apply, ele vai perguntar aqui se eu quero fazer essas modificações. Então, ele me apresenta aqui antes de usar. Para facilitar, né, toda vez a gente tem que executar, eu vou usar a opção -auto-approve para ele já dar esse aceite aí para nós. Então, foi o nosso apply. E aí, a gente vê que apareceu um arquivinho aqui, ó, tfstate. Então, esse arquivo tfstate, ele é que diz o que o Terraform já criou, o que ele sabe que ele tem sobre o seu gerenciamento. Então, esse é um arquivo muito importante. Todo o estado, né, a lembrança aí do Terraform fica nele. E a gente vai ver uma maneira melhor de cuidar desse arquivo, uma vez que a gente sabe que o Gitpod é transiente, né? Ele é efêmero. A hora que eu apagar esse ambiente, esse arquivo se foi. Então a gente vai precisar de alguma solução para lidar com isso. E também a gente vai ver que esse arquivo, à medida que a gente adiciona recursos da AWS, imagina quão grande ele vai ficar. Então a gente também tem que pensar numa maneira melhor de lidar com isso. Aí a gente já fez a entrada, né? E falta a gente fazer a saída. Colocar aqui, por exemplo, um output. Vou chamar, por exemplo, de VPC ID. Então esse VPC ID, ele vai ser AWS VPC.dat.id, por exemplo. Então eu pego o recurso, dentro daquele tipo de recurso, o identificador, e dentro do identificador, a propriedade. Então, se isso for uma saída, a hora que eu der o Terraform Apply, isso vai ser aplicado, e aí qualquer modificação que eu fizer no meu template, se eu tiver adicionado ou removido recursos, ele vai tirar e depois colocar aqui. E aí eu tenho o comando Terraform Output, para mostrar esses elementos de saída, output. Ok? Então é assim que a gente cria recursos na AWS com Terraform. Agora eu vou pegar essas chamadas aqui
E eu prefiro colocar isso como um script, né, ao invés de deixar aqui como comentário, para que quem precisar saiba, né, como que isso funciona. Então eu vou colocar aqui um script init.sh, um script apply.sh, um script destroy.sh e, por que não, um script output.sh. Todos os scripts para serem executados precisa ser chmod mais x, então tudo.sh. E agora a gente vai melhorar o nosso código colocando cada script no seu lugar. E aqui, então, vai começar com bin bash e executar o mesmo comando. Então aí chegou no final do nosso projeto, no fim do dia, né? Vou fazer um destroy aqui para garantir que eu não vou estar desperdiçando dinheiro e amanhã eu posso criar de novo todos os recursos facilmente. Então isso facilita muito o gerenciamento dos recursos na AWS, por isso que a gente está usando a infraestrutura como código, certo? Então aqui no meu main, a gente vai ver que a primeira maneira que a gente tem de melhorar esse arquivo, para ele não ficar enorme, né? Imagina quantos providers, né? Quantas variáveis, quantos recursos a gente não vai criar, entradas, saídas. Então, uma boa prática é primeiro separar as variáveis, né, que são as entradas e as saídas do meu Terraform, do meu main. Então é muito comum a gente ver um variables.tf e um outputs.tf junto do main. Isso é para a gente pegar a variável e jogar lá no variables e o output jogar lá nos outputs. Então, o Terraform, ele pega todos os arquivos .tf que tiver na pasta e soma. Então, a gente não precisa preocupar em separar em vários arquivos e nem o nome desses arquivos é importante. Ele já vai pegar todo mundo. E agora, ao invés de criar esse recurso direto aqui no meu main, que eu sei que eu vou ter muitos recursos, a gente vai ver que o deploy a gente pode jogar no Lambda, pode jogar no Beanstalk, tem que criar o banco, a gente vai ver que isso vai ficar cheio de recursos. Então eu vou transformar isso aqui num módulo. Então ao invés de criar direto aqui no meu main, eu vou criar um módulo chamado networking e lá eu vou ter o main.tf dele e vou pegar esse recurso e vou jogar para lá. E aqui, ao invés de ter um source, eu vou ter um módulo que o source é networking. E aí eu tenho que passar para ele o AWS Region. Então eu vou falar que o AWS Region que ele vai precisar receber é o meu var.aws region. Uma vez que, né, ele vai ter também o variables dele e o output dele. Nesse caso, vai ser exatamente o que a gente tinha declarado. Então, estou levando lá para o módulo tudo que eu já tinha definido aqui. Essa variável vai continuar sendo aqui também, e eu preciso passar ela para o módulo. E aqui no outputs fica um pouquinho diferente, porque ao invés de referenciar o VPC ID daquela maneira, como AWS VPC DAT ID, eu posso fazer simplesmente a referência para o módulo. Então seria module.networking.vpcid. Então, imagine que agora eu posso criar não só networking, mas database, API, front-end, o que quiser, como módulos. Então aí fica um pouquinho mais organizado o código desse Terraform. E, além disso, a gente tem que pensar nesse Terraform State, porque
E como eu comentei, se essa máquina sumir, né, se for apagada, eu vou ter problemas, uma vez que eu não vou conseguir sincronizar o estado do Terraform. Então, é melhor, ao invés de armazenar esse estado do Terraform na sua máquina ou no Gitpod, é melhor jogar isso para a AWS ou para Terraform Cloud ou para algum provider externo. No Terraform, isso é chamado um back-end. Então, um back-end nada mais é do que um serviço, né, que vai pegar e armazenar esse TF state. Então, e recuperar, claro, quando eu precisar. Então, eu vou colocar aqui essa declaração do back-end. Eu posso colocar aqui também as propriedades do back-end, como, né, eu vou ter que passar aqui qual é o bucket, qual é a chave e qual é a região. Mas eu não quero fazer isso aqui porque eu quero passar isso como parâmetro no meu script, uma vez que eu não quero deixar isso fixo, chapado aqui, que se eu mudar de bucket ou mudar de conta da AWS, eu não preciso mudar esse código, né? Então, para isso, né, esse back-end ele é acessado na inicialização. Então, é aqui no Terraform init. Então, eu preciso passar como parâmetro do Terraform init 3 propriedades: o back-end, config, o bucket, o key e o region. E aí eu vou colocar essas 3 variáveis aqui: o tf-state bucket, o tf-state key e o tf-state region. Então vamos pegar cada uma. O region é muito fácil. Como que eu pego a região que está configurada aqui na AWS? É com o comando AWS configure get region. Então esse comando vai me dar a região que está configurada na minha linha de comando. Então vou pegar de lá. O tf-state key é a chave que eu quero dar para esse bucket, né? O nome da chave. Eu vou chamar só de tf-state, para a gente saber que dentro desse bucket vai aparecer uma chave lá, /tf-state. E, por fim, o nome do bucket. Então, eu posso chamar de tf-state, por exemplo, bucket, ou só tf-state, o que eu quiser. E eu posso colocar aqui a conta e a região, o que eu quiser, como para gerar um nome único para esse bucket, né? Mas que eu saiba qual é, né? E que também não bata com o de outro usuário. Então eu tenho que pegar um nome bom para esse bucket, né? E aí cada projeto vai ter o seu padrão de nomenclatura. Eu vou mostrar para vocês como pegar a conta da AWS ou qualquer outra propriedade a partir do CLI. Então, vou pegar aqui uma variável AWS Account ID, que é o que eu quero, para colocar no nome do meu bucket junto da região, para garantir que esse nome seja sempre o mesmo e seja sempre o meu. Então eu vou colocar aqui AWS STS get caller identity, aquele mesmo comando que a gente usou para verificar o usuário, ele me dá a conta da AWS. Então eu vou pegar aqui, -query, só o account. E aí ele me dá só a propriedade account e eu quero a saída sem essas aspas que vem do JSON, eu quero só o texto. Então aí está o ID da minha conta. Então o bucket que eu vou usar, ele vai ter esse nome tf-state, tracinho, tracinho, o account ID, tracinho, tracinho, o region. Então esse é o meu padrão de nomenclatura, pode usar o que você preferir. Ok? E aí também uma opção que é legal em tempo de desenvolvimento é usar o migrate state, para se você tiver já algum estado, ele carregar no Terraform init.
Então esse é o nosso init.sh. Eu só vou colocar aqui um echo para garantir que esse nome está correto. Então, initializing Terraform from bucket. Então, inicializando de novo com o init.sh, inicializou o back-end e agora vai conseguir acessar com sucesso. Vamos conferir que aqui o nosso nome do bucket está certinho, tf-state, tracinho, tracinho, conta, tracinho, tracinho, region. Belezinha. E, em seguida, o apply. Então a gente não fez mudança nenhuma, então ele não teve que fazer nenhuma grande alteração, nada vai mudar, né? Só a estrutura do nosso código, que agora a gente tem um back-end e um módulo. Então se a gente olhar o main.tf aqui, né, ele só vai crescer a hora que eu adicionar novos módulos. E aqui eu tenho o back-end, né, onde vai ser armazenado o tf-state. Então, se a gente pegar lá na AWS e olhar nas VPCs, já vai ter uma VPC a mais, que foi criada pelo Terraform, e o bucket. Se a gente olhar aqui em buckets, já tem o bucket do Terraform com o nosso tf-state lá. Okay? Então, é assim que a gente estrutura um projeto do Terraform. E agora o que a gente vai fazer em seguida é colocar o recheio nesses módulos, colocar todas as propriedades de networking, subnets públicas, privadas, Elastic IP, o que quer que seja necessário, e para cada camada um módulozinho, database, API, front-end, etc. Okay? E é isso que a gente vai fazer nos módulos em sequência. Gostaram, curtiram? Não deixem de comentar e essa parte da AWS, se alguém ainda não tem conta ou ficou um pouco perdido nessa história, vale a pena dar uma olhada em descomplicando.cloud. É o treinamento que a gente tem lá na Linux Tips, onde a gente cobre não só a criação de conta, mas questões de segurança, políticas de acesso, todos os serviços e muito mais. Confiram lá. Muito obrigado e até o próximo.